Jorge, como é que você vê a realização desse simpósio de comunicação pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Cara, eu acho muito importante, muito interessante que a igreja tenha essa preocupação em se comunicar, né? Não só a comunicação interna, óbvio, que é muito importante, você comunicar decisões, doutrinas, né? O que a igreja pensa, o que a igreja acredita, pessoas que já são tão antigas na igreja, mas os novos também, os novos convertidos, as pessoas que estão chegando, mas muito também, que é acho que é o principal foco aqui do encontro, é tentar mostrar o que a igreja pode comunicar para a sociedade brasileira de modo geral, de a contribuição que a igreja tem já muito grande, porque já é conhecida, né? Hospitais, universidades, escolas e tantas outras ações na área social, como a ADRA, você transformar isso em algo que sai da igreja, que não só serve apenas para a igreja ficar feliz e dar oferta, que isso é importante, mas para que as outras pessoas vejam. Então, assim, quando você se preocupa com comunicação, você faz com que isso seja algo, especialmente para aqui, que é a futura liderança da igreja, que isso comece a fazer parte do dia a dia da igreja. Eu acho uma ideia assim, muito importante e algo até pioneiro no mundo evangélico, no mundo das igrejas evangélicas. Você falou sobre a relação da mídia com as igrejas, em geral, igrejas evangélicas em geral. O que a igreja pode fazer para aproximar-se da mídia? Quais são os meios, os métodos? Primeiro, eu acho que assim, primeiro que a igreja tem que se despir do preconceito, né? Porque para muita gente a mídia é sinônimo de coisa ruim, do outro lado, que só pensa em... Tem uma mídia que realmente, né, algumas pessoas, como eu disse ali, tem gente ruim em todo canto. Mas se você se despir do preconceito, você vai poder enxergar na mídia oportunidades de mostrar o que você tem feito e como consequência, outras pessoas vão ver e respeitar o que você tem feito. Então, o primeiro ponto é se despir do preconceito. Se despir do preconceito, você vai procurar conhecer quem faz. Porque a partir do momento que você é uma liderança de uma igreja, você é uma liderança de uma divisão, de uma união, sabe? No caso assim, de um grupo de igrejas, certamente alguém que faz a mídia naquela sua localidade vai ter interesse em receber você, porque estamos falando de um público grande. Se você pensar que os adventistas são 1.600.000 no Brasil, quem não gostaria de ter isso como público? Porque isso interessa uma parte grande da sociedade. Então o segundo ponto é procurar quem faz a mídia. Os chefes de redação, os editores, isso nos grandes veículos, mas também nos veículos de bairro, na rádio da cidade, do bairro. Você pode mostrar, primeiro mesmo se apresentar, e olha, precisar de ideias, eu posso ter seu telefone, fazer com que haja um canal, porque isso torna a relação mais pessoal e a pessoa começa a conhecer. Não é para ser amigo, nem para sair de lá de mão dadas, mas para você fazer uma relação institucional. Acho que isso é um passo importante. Se despir do preconceito e se fazer conhecido. Então, da sua visão, a igreja não tem apresentado boas pautas, porque se ela apresentar boas pautas para a imprensa, ela vai ter interesse de cobrir. Ela tem apresentado no âmbito nacional, por exemplo, quando você tem profissionais, assim, no âmbito regional, mas muitas vezes, porque quantos jornalistas trabalham na igreja? Porque o jornalista é treinado para entender o que é pauta. Eu dei o exemplo aqui do pastor que foi falar de um conto de corais, quando na verdade a melhor história era de um maestro de um dos corais que tirou 60 meninos de rua. O pastor ele é treinado para entender qual é a melhor pauta? Não, é difícil. Para isso existe o curso de jornalismo, de comunicação social, para você entender o que é história, em que veículo aquilo se adapta melhor, qual o público-alvo daquilo, como fazer, como para ter o feedback, o retorno. Isso você aprende no curso de jornalismo. Não tem toda a igreja, tem um assessor de imprensa, alguém que faz jornalismo. Então, acho até que a igreja se mostra, mas o que eu acho é que precisa melhorar essa relação, primeiro, da igreja pequenininha, lá está na ponta, com o pessoal de comunicação da própria igreja. No caso de vocês aqui, vocês têm uma organização que trabalha a comunicação. Para que isso possa, porque o cara de comunicação ele vai dar ideia assim, olha, essa história vale matéria nacional, essa história vale jornal do bairro. Porque o jornalista foi treinado para isso. Mas não há jornalista na minha denominação, na minha igreja, eu não tenho acesso. Aí você vai ter que ir com o feeling, aprendendo, né? Mas certamente a igreja tem ótimas pautas, porque faz um trabalho que muda a vida das pessoas. Então, se a igreja tiver o que apresentar, certamente a mídia vai absorver. Certamente não há preconceito, eu digo mais. No passado até existiria, mas hoje está muito mais claro, porque, falando muito francamente, a igreja é um mercado.
A igreja é um mercado, e um mercado grande, fiel. Não à toa que você vê aí selos de gravadoras mundiais se rendendo à música evangélica. Por quê? Porque o evangélico canta bem agora, não cantava bem antes? Não, é porque antes não tinha público. Hoje, se a gente fala de 40 milhões de evangélicos, tem um público. Mercado Consumidor que vai consumir não só música, mas vai consumir sabão em pó, vai consumir notícias, vai consumir revistas, vai consumir programas de TV. Então, assim, então, o próprio preconceito e desconhecimento que existia antes deixa de existir porque o cara enxerga na possibilidade. Então, aquela coisa, a pauta da igreja adventista. A pauta da igreja adventista tem 1,5 milhão. Entendeu? Mudou a relação. Então, as boas pautas, nos organismos sérios, as boas pautas seriam história, independente se a igreja adventista tivesse 10 mil membros. Mas hoje, qualquer um vai olhar com uns olhos diferentes. Nossa, estamos falando de 1,5 milhão de pessoas. Temos que botar esse pessoal aí para aparecer. Basta ter uma boa história, e elas estão em todo canto, e fazer com que essa boa história chegue ao conhecimento das pessoas que decidem que histórias nós vamos fazer e contar. Valeu.